Pessoal, hoje iremos falar um pouquinho sobre impacto cumulativo. Mas antes de falar de impacto cumulativo, a gente precisa lembrar o que é impacto ambiental. Então, quando a gente fala de impacto, a gente tem que saber que o impacto é uma cadeia de efeitos que se produzem no meio natural e social, ou seja, no meio antrópico, como consequência de uma determinada ação. Então, nesse caso, a gente tem a ação do homem, que vai gerar um impacto no meio ambiente, e esse impacto ele pode ser um impacto físico, um impacto biológico, socioeconômico e cultural. Então, só para lembrar, a gente estudou isso, né, nas aulinhas do ano passado, mas só para relembrar, quais são os tipos de impactos ambientais que eu tenho? Um exemplo, né, o desmatamento é um tipo de impacto ambiental que causa muito dano. Alterações do relevo, impermeabilização do solo, que causa também aí, né, o desmoronamento. Então, tudo que eu tenho de alterações de relevo e permeabilização vai causar desmoronamento, vai danificar a minha estrutura se eu for fazer uma fundação. Então, tudo isso eu tenho que observar. Mudanças no regime hidrológico também é um tipo de impacto ambiental. Modificações ou destruições do ecossistema, a poluição ambiental, seja ela na atmosfera, no solo e na água, e as modificações de caráter global. Para vocês relembrarem, a gente precisa sempre colocar em questão, ó, para que eu possa saber os efeitos do impacto ambiental, eu tenho que saber a análise, eu tenho que saber os tipos, né, os tipos de impacto ambiental para que eu possa fazer um diagnóstico preliminar. Então, tudo isso eu tenho que observar. O que é a causa do desmatamento? Ele vai diminuir a proteção do solo contra a erosão, vai diminuir a captura do carbono, vai impedir a recarga de aquíferos, vai causar o desequilíbrio climático. Então, nesse caso, a gente tem aí que existe, né, as erosões. Então, segundo a Agência Nacional de Águas, que é chamada ANA, a taxa de corrosão da terra no Brasil, ela varia entre 15 a 20 toneladas ao ano por hectare. Então, o índice aceitável está entre 9 e 12 toneladas. Olha quanto, né, que degrada. Então, a gente precisa só entender um pouquinho do que é esse efeito do impacto causado no meio ambiente. Já a alteração do relevo, ele vai alterar no escoamento superficial, natural da água, causando problemas de drenagem, formação de poços, assoreamento, poluição da paisagem. Então, tudo isso aqui a gente tem, né? Viabilidade referente ao impacto causado. As edificações, a pavimentação, os calçamentos, eles também aí vão transformar o solo de permeável para impermeável, aumentando o volume de escoamento das águas pluviais, vai causar sobrecarga na rede de drenagem, redução da recarga dos aquíferos, redução da evapotranspiração. Agora, pronto, a gente relembrou um pouquinho de impacto ambiental. Vamos colocar agora para a gente ver o que seria impacto cumulativo, né? Aqui, só para lembrar, a gente viu aí um pouquinho dos impactos, aqui tem duas figuras mostrando, né, o efeito do impacto ambiental causado no meio ambiente, que vai gerar um desequilíbrio, né, pelo choque da relação do homem com o meio. Sanches já diz isso desde 2006. Então, olha, o impacto ambiental é muito danoso. Então, toda ação antrópica, ela vai gerar um impacto, seja ele benéfico ou maléfico. Então, a gente vê a questão do saneamento, da poluição ambiental gerada pelos gases na emissão da atmosfera. Mas, afinal, só para lembrar, o que seria impacto cumulativo? Então, você, não sei quem já assistiu o videozinho que eu postei lá no YouTube, está explicando também. O impacto cumulativo, ele vai ter o quê? A relação com o tempo e com o espaço. Ele vai atuar resultando aí na combinação dos efeitos decorrente de uma ou diversas ações. Então, a gente vê aí a figura, né? Se eu lanço o esgoto diretamente do meu canal, sai da minha casa, vai ser lançado numa canaleta e vai sair num rio. Logicamente que vai ser uma acumulação, né? Um efeito de impacto cumulativo naquele lençol, naquele manancial hídrico. Então, se os impactos são recorrentes temporariamente ou tornam-se mais frequentes em uma
determinada área, a capacidade de assimilação dos sistemas ambientais ele vai modificar-se. Então, vai ser considerado um impacto significativo. Quando a gente observa, poxa, todas as residências não existe esgotamento sanitário, o sistema de tratamento é feito de forma aleatória. Um exemplo, vou citar, faz de conta que eu moro no lugar que toda a minha rua ela não tem rede de saneamento. E aí, eu posso ter uma fossa séptica. Dessa fossa séptica eu vou estar retirando, né? Aí, com o tempo que ela encher, eu vou estar fazendo a limpeza. Ok. O material que eu tiro dessa limpeza, ela vai ser descartada aonde? Né? Então, tudo isso vai ser gerado impacto. Outra coisa, eu posso estar gerando diretamente para a rua. Isso também vai estar gerando impacto no solo, ser destinado diretamente no solo, no manancial hídrico sem tratamento. Tem muitas residências que fazem a sua ligação de esgoto diretamente na rede de drenagem. Isso é errado, porque satura, né, o sistema de drenagem. Então, com o efeito das chuvas, ela rompe os dutos e a tubulação de drenagem não é a mesma da tubulação de esgoto, o que vai ser outro problema também, né? Então, quando a gente fala aí de exemplos de impacto cumulativo, eu acabei de citar lá atrás, o desmatamento. Então, o desmatamento, ele é um efeito de impacto cumulativo, porque vai gerar, a cada ação que eu estou fazendo ali, de estar retirando uma vegetação, uma árvore, desmatando um local, eu estou causando um efeito de um impacto que vai se acumular durante o tempo. Então, essa reação pode ser muitas vezes irreversível. Então, eu não recupero mais aquela área, eu posso não recuperar mais aquela área. E se eu conseguir recuperar, vai demorar anos e anos para a recuperação daquele local. As obras de infraestrutura urbana também é um efeito de impacto cumulativo. Por quê? Eu tenho que desmatar, eu tenho que aterrar, eu tenho que fazer uma série de fatores que vai danificar ali o solo, que vai mexer com a estrutura, né, do solo, a estrutura geológica ali do solo, da pedologia. Então, eu vou ter que alterar as composições físico-químicas. Então, é um efeito cumulativo no local. A gente tem aqui o impacto cumulativo e sinergético. O que seria impacto cumulativo e sinergético? O impacto cumulativo, ele vai se acumular no tempo ou espaço, lembrem-se aí. Então, a palavrinha tempo e espaço, ela está ligada sempre ao impacto cumulativo, que ele vai resultar de uma combinação de efeitos decorrente de uma ou diversas ações. Ou seja, já que eu tenho tempo e espaço, que vai ser o meu fator predominante, e essa reação que eu tenho do que eu estou fazendo ali, né, a ação antrópica que eu estou executando naquele local, naquele tempo, naquele espaço, ele vai resultar numa combinação de efeitos. Então, são resultado de combinações, por isso que se chama impactos cumulativos. Já os impactos sinergéticos, a ação é simultânea. Então, o efeito da ação de vários fatores em conjuntos. Então, eu tenho vários fatores ali que ele vai gerar uma ação simultânea. Então, o rompimento da barragem de rejeitos. Aí, no caso que a gente viu aí de Mariana, né? Então, foi uma ação simultânea. Então, houve o rompimento e acabou aí um grande ecossistema, as comunidades, pessoas morreram, né? Por falhas no projeto, por falhas no estudo ambiental, por falhas no processo de licenciamento, por falhas no processo de fiscalização ali em si, né? Da obra. Então, isso se chama impactos sinergéticos. Então, eu tenho a ação simultânea, né? Dos fatores ali em conjunto. Vários fatores ali contribuíram para que causasse o impacto. Quando a gente fala aqui, ó, impacto ambiental indireto. Poxa, vamos lembrar aí. A gente sabe já o que é impacto, né? Agora, quando eu falo no impacto ambiental indireto, eu estou falando o quê? No projeto. Eu tenho um projeto, eu vou gerar um impacto A, desse impacto A eu tenho um impacto B. Né? Então, um projeto, vamos dizer aí, se eu tenho um projeto de uma residência.
Só que essa residência, ela está instalada aí numa APA, uma área de proteção ambiental. Será que eu posso construir essa residência ou um prédio numa área de proteção ambiental? Logicamente que não, né? Então, o primeiro ponto que vai ser, não vai ser aprovado aquele projeto de licenciamento. Mas eu, por teimosia, eu passo por todas as leis e faço de qualquer jeito. Então, eu construí dentro de uma APA. E também, nessa APA, ainda eu construí num topo de montanha, né? Num alto relevo. Eu vou fazer um projeto. Logicamente que esse projeto vai gerar um impacto A. Por quê? Eu vou ter o desmatamento, eu vou ter a retirada da vegetação natural, né? Então, desse impacto A vai gerar um impacto B. Desse desmatamento, dessa retirada da vegetação natural, vai causar o quê? O desmoronamento de encostas. Um exemplo que a gente vê muito são as favelas nos altos de morros. Então, gera-se impactos, porque eu fiz uma construção inadequada num local que eu tive que tirar a vegetação ali nativa para construir aquele meu projeto de forma inadequada, né? E que gerou um impacto B. Desse impacto B, muitas pessoas morreram. Então, por quê? Desmoronou, houve desmoronamento, né? Da encosta e a casa caiu. Então, os impactos que decorrem de outros impactos ou outras ações. Vejam aí, né? Que é o impacto ambiental indireto. Já o impacto cumulativo são os impactos que vão se somar. Ou seja, eu tenho um projeto, né? Eu posso ter um ou dois projetos. Desses projetos vai gerar impacto A. Do impacto A vai gerar também um impacto A. Por quê? Eles vão sempre se somar. Então, quando eu falo assim, ó, eu fiz um projeto, gerou um impacto A, desse impacto A também vai gerar um impacto A. Ou seja, eles vão se somar. Então, esse impacto vai se acumular durante o tempo. Então, Mais à frente, vocês vão entender. Quando eu doutora, aqui falo aqui, ó, rapidão. oi, Então, se eu for dividir impacto ambiental, ele se divide em três categorias, tipo o direto, o indireto e o... Não, quatro agora com esse cinético, né? Se eu for dividir é, por categoria. isso lá, pode dividir por categorias. Essa é a primeira parte que a gente está estudando, né? Logicamente que nas outras a gente vai estudar melhor, mas você já fica aí ciente, ó, quais tipos de impacto que eu tenho? Impacto ambiental, quê? Indireto, o direto, o cumulativo, sinergético, ok? Ok, Vai, ok. pronto. Então, ó, quando eu tenho aqui, lembrando, né, o impacto ambiental sinergético, ele tem o quê? Eu posso ter um ou dois projetos. Se eu tenho um projeto, ele vai gerar um impacto A. Desse impacto A vai gerar um impacto C. Se eu faço um outro projeto, vai gerar um impacto B, que ele vai aí se multiplicar e vai gerar um impacto C. Então, na realidade, eu tenho a multiplicação de impactos. Eu tenho projetos que vai gerar impacto A e impacto B, e que vai se multiplicar nessa parte de impacto A vezes impacto B, vai gerar um impacto C. Então, o impacto ambiental sinergético, ele se multiplica. Um exemplo aqui, ó, para ficar mais certinho para vocês. Eu tenho o impacto ambiental sinergético. Qual é o exemplo de impacto ambiental sinergético? Exemplo: descargas de nutrientes e água aquecida em um rio que, combinadas, causam florescimento de algas e subsequente perda de oxigênio dissolvido. Lembrando que o oxigênio dissolvido a gente chama de OD. E é maior do que os efeitos isolados de cada poluente. Então, a gente não falou agora que o impacto ambiental sinergético ele vai se multiplicar. Então, quando eu descargo, eu lanço, né, aí descargas de nutrientes, ou eu lanço para ficar mais fácil, esgoto diretamente no meu manancial hídrico, num rio. Então, com as ações combinadas ali, referente ao oxigênio dissolvido daquele rio, daquela água, né, dos produtos que já estão ali presentes naquele manancial hídrico, com a carga que eu tenho do efluente lançado, que também tem composições químicas,
composições biológicas, físico-químicas e biológicas, né, que alteram a qualidade daquela água, ele vai causar o florescimento de algas. Então, quando a gente vê no mar o alto índice de algas também, é porque eu tenho a perda de oxigênio dissolvido, que é maior sobre os efeitos isolados de cada ambiente. Então, tudo isso aí vai alterar o meio, né? Se eu tenho um lançamento inadequado, eu estou contribuindo para o impacto ambiental ser maior. Já o impacto ambiental cumulativo, um exemplo aí, a gente tem a irrigação agrícola, o consumo doméstico, as atividades de resfriamento industrial, que elas podem rebaixar o nível do lençol freático. E outro exemplo também, quando a gente vê aí a questão de poços, se eu faço muitos poços, né? Um exemplo, se eu tenho uma empresa e eu vou perfurando, uma empresa, um exemplo aqui é a Itaueira, né, em Ribeira do Amparo. A gente verifica que a empresa lá, ela tem muitos poços, né? Então, se de forma inadequada, porque não houve estudo, não tem os projetos adequados, não tem a liberação adequada. E aí? Olha, eu tenho muitos poços, digamos que eu tenha 50 poços ali na minha região de terras, né? Eu sou uma grande produtora de melão, de melancia, e aí eu fiz 50 poços aí para irrigação desses meus produtos, dessas minhas frutas, né? Porque eu revendo. E aí, com o tempo, ele vai causar um efeito cumulativo, vai rebaixar o nível do lençol freático. Então, eu vou ter aí um desgaste, vou ter uma diminuição do manancial hídrico. E também eu posso alterar a qualidade da minha água, né? Porque eu estou tendo rebaixamento conforme eu estou consumindo. Já o impacto ambiental indireto, um exemplo aí é a rodovia, induzindo ocupação e desmatamento, que a gente já falou aí, né? E degradação de áreas. Esses são alguns exemplos para vocês entenderem. Então, lembrando, eu tenho o impacto ambiental sinergético, impacto ambiental cumulativo e impacto ambiental indireto. Né? Aqui são algumas referências para vocês se basearem. E a outra questão é o seguinte: eu vou abrir para vocês tirarem algumas dúvidas, se vocês quiserem. E eu postei lá também para vocês um material, né, no YouTube para complementar os estudos de vocês. E a gente vai estar sempre fazendo esse feedback, tanto aulas online, tanto no Instagram, vou estar postando algumas coisinhas para vocês lá também, e no YouTube, para vocês já terem essas informações. Algumas coisas a gente viu já no ano passado. Só que aí, conforme esse ano, vai ser assim algumas revisões e já para ir para assunto novo, porque como teve esse tempo de pandemia, a gente vai focar também no material 2020 e 2021 agora, para vocês não se perderem, né? E não serem prejudicados, ok? Se quiserem, eu vou deixar aberto para vocês já tirarem as dúvidas. E eu vou colocar aqui no chat a lista. Vocês vão responder aqui. Eu vou colocar hashtag lista de presença e vocês vão colocar o nome de vocês aqui. Vocês já tem o nome de vocês, que vocês acessaram com o e-mail nova, por isso que é importante. Então, aí vocês só vão colocar aqui, ó, hashtag lista de presença e vai colocar eu. Né? Quem está presente aí pode escrever eu. Ok? Já podem ir assinando. Pronto, pode ir assinando aí. E vocês têm alguma dúvida? Se quiserem tirar dúvidas, podem tirar. Aí de dúvida eu tô safe aqui. Eu achei meio complicado a parte de diferenciar esses impactos aí, mas eu acho que dá para levar, né? Porque assim, no começo é um pouquinho difícil mesmo, mas quando a gente estiver trabalhando mais nas outras aulas, aí vai ter mais uma noção, né? Então, aí quando a gente fala, Daniel, é fácil, ó. Você viu que tem os exemplos lá, né? Quando a gente fala aqui, ó, dos exemplos de impacto ambiental sinergético. Lembrem-se aí das palavrinhas. Impacto ambiental sinergético, qual é a palavra que eu tenho que lembrar? Hein, Daniel? Que eles se multiplicam.
Isso, então, a palavra multiplicação. Lembrem-se aí do lançamento de esgotamento quando eu jogo no rio. Então, com as ações que eu tenho do lançamento, com a carga, né? Que eu tenho do lançamento de efluente, por exemplo, o lançamento de esgoto, ele vai ter em sua composição componentes químicos, físicos e biológicos que podem e que vão alterar toda aquela ação que eu jogo no rio, toda aquela qualidade da água que eu jogo no rio. O rio, ele já tem o seu oxigênio, já tem as suas fontes físicos, químicas e biológicas naturais, a quantidade de oxigênio dissolvido. Então, o que vai acontecer? Eu lanço uma grande quantidade de esgotamento e ele vai causar um dano maior, né? Podendo aí causar também mortes de peixe, poluição, o oxigênio dissolvido, ele vai ser maior do que os efeitos isolados, porque eu estou somando mais fatores físicos, químicos e biológicos dentro da carga do rio, que ele já tem um componente físico, químico e biológico natural. Então, ele vai se multiplicar, né? Essa carga que eu coloquei do esgotamento, do esgoto sanitário, ele vai se multiplicar com os efeitos do rio, da qualidade do rio. Já o cumulativo, qual é a palavrinha, Daniel, que eu lembro? Fala, Daniel. Repita de novo, professora. Qual é, quando eu falo de impacto ambiental cumulativo, qual é a palavrinha que eu tenho que lembrar? São Tempo e impactos, espaço. impacto de longo prazo, a maioria. Espaço. Tempo, espaço e o cumulativo, ele vai se acumular conforme Não, o o tempo, né? cumulativo é a longo prazo, é praticamente o indireto, só que o indireto o negócio é mais rápido. Isso mesmo, ok? Beleza? Tudo ok, tudo ok. Samira, tem alguma dúvida? Samira? Vitor, Lion, tá ok? Samira, Daniel, Vitor, Hugo, David Dantas, Rian. Tem alguma dúvida, meninos? Podem falar. João Ribeiro tá aí quietinho. Assinou a Então, lista, João? só para confirmar aqui, o impacto, por exemplo, o impacto direto, que não tem exemplo aí, ele seria o que vem antes do indireto, né? Aquela primeira parte do impacto indireto. Como, Daniel, quem está falando? Faça a pergunta de novo. O impacto direto seria o primeiro impacto. Pera aí. O impacto direto seria o primeiro impacto que vem antes do indireto, lá no exemplo, né? Isso. O impacto direto é o que eu tenho ação direta sobre o que eu tenho. Por exemplo, eu vou explicar melhor. Quando eu tenho impacto direto, eu tenho uma questão aí. Eu vou pegar um exemplo prático, deixa eu ver como é que eu posso. É resultante de uma simples ação, de causa e efeito, ou seja, é um efeito primário. Quando eu falo impacto direto, eu estou falando que ela vem de primeira ordem. Então, um exemplo, vamos pensar. Eu tenho uma construção, e aí essa construção eu vou colocar aí, ó, que tem uma causa. Eu vou fazer essa construção, uma obra numa APA. Lembra do exemplozinho que eu coloquei? Se eu fiz a construção da residência numa APA, logicamente, só no momento que eu já construí, já fiz aquela residência, ela já gerou um impacto direto. Por quê? Eu já fiz todo o processo de desmatamento, que aí tem a parte do indireto, né? Que é uma ação que o indireto ela é uma parte secundária, que ela já vem do impacto direto. Não sei se vocês estão conseguindo entender aí. Oi. Então, você está dizendo que, tipo, o impacto direto, ele causa um impacto indireto também. Isso, o direto vai causar um impacto indireto. Ou seja, eu tenho uma atividade transformadora, que é uma causa, ela vai gerar um impacto ambiental, que ela tem um efeito primário. Desse efeito primário, ela vai gerar um efeito secundário. Então, lembrando, tem uma atividade que ela vai impactar o meio ambiente, que é uma causa, né?
ela tem a sua parte direta, que é a resultante simples relação de causa e efeito. E o impacto indireto vai ser uma resultante de uma reação secundária em relação à ação, ou quando é parte de uma cadeia de reações, ou seja, a atividade transformadora, uma obra de construção civil, por exemplo, que é uma causa, ela vai gerar um impacto ambiental um efeito ambiental adverso no meio ambiente. Pode ser adverso ou pode ser benéfico também, depende do tipo do ponto de vista, mas geralmente quando a gente vai fazer toda a parte de construção, geralmente ela vai gerar um impacto ambiental negativo sobre o meio ambiente. Desse impacto ambiental, ela vai gerar uma reação secundária, que também pode resultar no impacto indireto. Deu para entender? Sim, fácil. Tá fácil agora, né? Beleza? Tem mais alguma dúvida? Daniel fez uma Assim, pergunta lá no chat, professora. Deixa eu olhar aqui. Tem como citar alguns exemplos de impactos negativos cumulativos relacionados à socioeconomia? Tem sim, impactos cumulativos negativos, né? Quando a gente fala impacto negativo na socioeconomia, né, que vocês querem? Cumulativo, né? Na socioeconomia, a gente tem o quê? As condições. Quando eu falo aqui, ó, o crescimento. Quando eu falo impacto negativo, se eu estiver falando na parte econômica, eu estou falando no planejamento. Quando eu falo no planejamento municipal, estadual ou federal, um exemplo, vou pegar mais fácil aqui, que é a parte que eu tenho aqui do município. Quando eu falo impacto positivo, se eu tiver um impacto positivo dentro do meu município, eu tenho uma obra que eu vou fazer um shopping, um exemplo. Um shopping, ele vai trazer impacto positivo e impacto negativo. O impacto positivo na socioeconomia seria o quê? O crescimento na arrecadação municipal. Então, quando eu falo aí, ó, um shopping vai trazer emprego, vai trazer renda, vai crescer a arrecadação municipal, vai gerar mais, vai ter um capital de giro maior aqui com o fluxo, né, de pessoas que vai vir de outras regiões para Ribeira do Pombal, então eu estou tendo um impacto positivo. Já no impacto cumulativo, referente aí à ação que eu tenho socioeconômica, ela pode gerar o quê? Dependendo da minha área de estudo que eu coloquei, que eu implantei aquele shopping, o que vai acontecer? Eu tenho que ter um estudo adequado, né? Então, quando eu vou colocar um shopping, eu tenho que ter um estudo de EIA-RIMA, estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, o relatório de vizinhança, o estudo de impacto de vizinhança. Então, tudo isso aí eu tenho que analisar. Mas dependendo do local, digamos que aqui em Ribeira do Pombal eu coloco num local onde tem uma área que é próximo de nascente, né? Logicamente que a gente tem as nossas nascentes aqui em Pombal, que elas são temporárias e não são temporárias, né? Então, se eu coloco o meu shopping num ambiente como esse, próximo de nascentes, o que vai acontecer? Eu vou ter um impacto cumulativo que vai se gerar durante o tempo. A construção desse shopping, ele pode gerar impacto sobre o meio ambiente, no aspecto de cumulação, né, desses aspectos e impactos ambientais. Um exemplo disso que eu citei também é a própria Itaueira. A Itaueira, com a implantação do projeto dela, de melão, de melancia, logicamente que aqui em Ribeira do Amparo ela trabalha só com melão. Ela está causando impactos cumulativos, né, no meio. Por quê? Eu tenho a parte que eu tenho a irrigação. Então, esses produtos, eles precisam o quê? Eles precisam de compostos orgânicos, precisam de composições químicas para manter aquela vegetação, aquelas frutas, né? No caso, o melão. Então, esse impacto que eu tenho de cumulação vai ser gerado ali no solo, no meio ambiente. Então, eu posso ter um impacto socioeconômico. Por quê?
Quando eu devasto ali o meu solo, a minha água, logicamente que aquela empresa, ela não vai querer estar mais naquela região. Ela vai procurar outro lugar para ser instalada. É assim que as empresas fazem. A gente vê o exemplo aí de Brumadinho, Mariana, né? A empresa rompeu, né? A barragem, teve todo o problema. O que que aconteceu? Gerou problemas aí para o município, né? De Mariana, Brumadinho, outros municípios ali ao redor e também no sul aqui da Bahia teve esse problema. Então, gerou uma série de impactos que se acumularam e vão se acumular durante o tempo. Daqui a 20 anos, a gente vai ter esse efeito ainda sobre o meio ambiente, porque são rejeitos, são compostos químicos que não têm mais serventia nenhuma e que vão causar danos, né, ao meio, aí que vai se acumulando durante o tempo, vai gerar cada vez mais uma proliferação de impactos novos, né? Então, toda essa questão, ela vai afetar socioeconomicamente. A partir do momento que eu tenho um problema numa empresa, né, eu vou afetar toda a parte socioeconômica, toda a parte social também, né? Social na parte economia, tanto do município, do estado, da nação, que vai perder com aquele recebimento, vai ter a geração de multas, né? Vai acabar ali desempregando muitas pessoas. Então, toda essa questão aí a gente vê os efeitos do impacto cumulativo relacionado à socioeconomia. Ok, Daniel? Deu para entender aí, Daniel? Professora? Oi. Então, tipo, um impacto, o impacto direto, ele pode gerar, tipo, vários impactos Pode também, durante ao longo sim. do tempo. Isso. Isso, Milena. Tem mais alguma dúvida, Milena? Não, era só essa mesmo. Então, o impacto direto, ele pode causar impacto indireto, o cumulativo Pode. também, e o Isso. sinergético. Isso, lembre-se aí, ó. Eu tenho o impacto ambiental direto ou indireto. O impacto direto, para relembrar, é resultante de uma simples relação de causa e efeito. Eu tenho uma causa, vai gerar um efeito. Simples assim, é diretamente. Um exemplo aí que eu coloquei, vamos lembrar aí, ó. Eu tive que construir uma obra simples, numa residência. Então, qual é o primeiro impacto que eu tenho? Já é a construção da obra em si. Essa construção pode gerar o quê? Um efeito sobre o meio, dependendo do local onde eu vou instalar ela. Logicamente que toda construção ela vai gerar um impacto, né? Então, para ficar mais fácil, lembrem-se aí, impacto direto ela vai ser sempre relacionada a causa e efeito. O impacto indireto ela vai ser resultante de uma ação secundária em relação à ação. Então, ela é uma ação secundária. Lembrando que o impacto direto ele pode gerar um impacto indireto também, né? Que é parte de ação de cadeias. Então, o impacto indireto ela é uma reação em cadeias que vão gerar vários outros impactos. Ok? Milena, Entendido. entendido? Ok, entendi. Agora lembre-se também que existem os impactos adversos e os impactos bons, né? Que são os impactos positivos e negativos. Lembrem-se aí, quando a gente vê a ação do homem, a gente pode olhar pelo lado bom e pelo lado ruim. Quando eu falo em poluição, degradação, despejo de resíduos, eu estou falando em impacto negativo. Agora, quando eu falo que vai trazer emprego, vai trazer renda, vai aumentar a arrecadação do município, eu estou falando no impacto positivo. Aí é relacionado o que me perguntaram daí da avaliação socioeconômica, ok? Ok. Meninos? Ok? Mais alguma dúvida? Aí a gente encerra. Todo mundo já assinou aqui a lista? Ok, né? Então, meninos, Vitor, ok, meu filho. Então tá certo. A gente se fala na próxima aula e fiquem com Deus. Um abraço e gostei da aula de hoje, viu? Saudades imensas de vocês. Beijinhos. Tchau. Tchau, professora. Falou. Tchau. Falou.